Em 1997, as séries de Xena e Hércules estavam fazendo o maior sucesso. Então a emissora NBC decidiu adaptar a história de outro herói grego que abusava do protagonismo. Nesse vídeo eu vou te apresentar as pérolas dessa adaptação, como o Aquiles Vida Louca, para que você possa comparar com a versão do Christopher Nolan que acaba de chegar aos cinemas. Então vem ver tudo de errado com a Odisseia. Bora pro vídeo! O filme começa com Odisseu fazendo o parto da esposa em um ovil, e Telêmaco nasce sem cordão umbilical e tão limpo que tu não sabe se ele saiu de um útero ou de uma banheira. Porém, Odisseu mal tem tempo de curtir o filho, pois Agamenon aparece com o irmão dizendo que Menelau foi chifrado pela esposa, e para defender sua honra, eles entrariam em guerra com Troia e o tornariam o corno mais famoso da história mundial. Nosso herói parte pra guerra e passa correndo, dando golpe de espadas pra tudo que é lado, sem focar em nenhum adversário. Tá louco? Tirando que a maioria dos golpes são dados no ar, imagina o soldado que se defende ver o Odisseu sair correndo. Esse daí cheirou todas. Eu fiquei com o poderoso Aquiles, lado a lado, contra Héctor, o troiano guerreiro mais feroz de sua tropa. Tão feroz que ele girava a espada e a transformava em borracha. Tem que contar que pra que esse abobado tá girando a espada? Ele tá acostumado a lutar com um mangual, por isso esse fiasco. Enquanto isso, os homens de Odisseu fogem desesperadamente, sem qualquer cuidado com a retaguarda. Olha só, é que nem futebol. Odisseu deve tê-los convocado a pedido dos empresários e não por causa de seus talentos. Toque! Toque! Lutem! Lutem! Mas esse cara aí é o flautista mágico? Quem é que vai escutar alguma coisa no meio de toda essa gritaria? Então Odisseu se vê cercado ao lado de Aquiles. Mas não se preocupe com esses animais, pois basta Odisseu brandir sua espada para dois abobados caírem. Eles ficaram com medo de bloquearem o ataque telegrafado do protagonista e acabarem demitidos. Aquiles! Ouça-me, grego! Sou eu, Héctor, defensor de Troia, que o desafia! Ah, para com isso, filme. Tu vai desafiar o melhor guerreiro grego quando ele já tá dominado. Espero que as aulas de estratégia grega que o Capitão Nascimento vai dar pros alunos não sejam as tuas. Conceito de estratégia em grego. Então Aquiles sai de entre os soldados e atinge Heitor em cheio com uma lança. E você acha que Odisseu ficou sozinho naquele cerco em que os dois estavam? Mas não, pois ele é retirado da confusão pelo editor. E no meio da confusão que está ocorrendo fora de Troia, Odisseu encontra uma criança. Fala sério, era dia de levar o filho pro trabalho. De volta a Aquiles. Héctor é meu! Eu matei Héctor! Tu matou o Heitor, mas a batalha ainda tá rolando. Tu acha que isso é jogo de futebol que o pessoal tem um intervalo pra comemorar um gol? Menos mal que ninguém te deu uma flechada enquanto tu perdia tempo arrastando o corpo pelo campo de batalha até achar uma biga. Os caras já deviam saber que alugaram um helicóptero pra te filmar e não queriam melar com o filme. Troia tirou o melhor de nós e ainda continuava trancada. A palavra na boca de cada guerreiro grego era rendição, mas recusei-me a aceitar tanta morte em vão. Ah, faça-me o favor. O infeliz nem queria ir pra guerra, mas agora tá. O quê? Menelau vai ser chamado de corno por toda a eternidade e a gente vai deixar Troia escapar impune por isso? Então eles constroem um cavalo de madeira e o grego Ronivon explica para o rei que os gregos fizeram aquilo como um gesto de rendição a Troia. O vidente chega dizendo que o homem está mentindo e é morto por Poseidon. Olha só, se o vidente não tivesse entrado na água, o deus dos mares não teria eliminado a única pessoa consciente desse reino. E sorte que a visão do vidente foi ofuscada pela mitológica fada da conveniência. Agora, se você quer saber o porquê de Poseidon estar ajudando os gregos, eu explico. O rei troiano Laomedonte deu um calote no deus do mar que se tornou inimigo declarado de Troia. Mas se você quer saber como os troianos não entenderiam o ataque de Poseidon ao vidente como prova que o vidente estava certo, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Os troianos levam o cavalo pra dentro, se embebedam e durante a noite os gregos descem da bagaça e tomam a cidade. Então Odisseu corre pro mar. Muito bom! Como Poseidon matou o vidente que ia arruinar o plano deles bem diante de seus olhos, ele vai agradecer. Deuses do mar e do céu, eu conquistei Troia! Eu não preciso de vocês, eu posso fazer tudo.
Poseidon fica pé da vida com tamanha falta de consideração e lança uma neblina para ele se perder com sua tripulação. Eles acabam parando em uma ilha onde encontram um X-Men e o Ciclope devora um soldado do herói na frente dele. Antifo, acalme-se. Deixa o Antifo, cara. Ele é o único que tá agindo minimamente como uma pessoa normal. Os demais, inclusive tu, nem parece que acabaram de ver ser devorado um companheiro de batalha que passou mais de 10 anos convivendo com vocês diariamente. Parece até que figura Antifo chegou ontem no filme. Então Odisseu oferece vinho para o Ciclope em um recipiente que, quando entregue por Hermanoteu a Odisseu, era um balde ovalado, mais alto e com laterais fechadas, mas que ao ser entregue ao Ciclope se torna uma bacia, mais aberta, mais rasa e mais arredondada. Quero ver explicar essa, Mr. M. O Ciclope dorme, nossos heróis fazem uma estaca de madeira e antes mesmo de acertarem o olho do animal, ele grita de dor. O abobado sofre por antecipação, quem diria? Scott Summers abre a caverna para chamar os irmãos, então Odisseu e seus homens correm para o barco, deixando Antifo para trás. Olhe, Femo! Culpe seu pai, Poseidon! Ele fez com que eu te cegasse! Eu estou vivo! Odisseu está vivo! Ah, não força a amizade, filme. Por mais orgulhoso que esse abobado seja, ele sabe que tudo o que resta para Scott Summers é a audição. Ele quer facilitar pro bicho lhe acertar a pedrada. Sem contar que não é como se Odisseu fosse um completo imbecil, ou que os deuses agissem com tanta sutileza a ponto dos seus poderes poderem ser duvidados. O cara literalmente viu um infeliz sendo engolido na frente dele por um monstro que podia facilmente trucidar seu barco. Ter a cara no pôster do filme não pode ter subido tanto a cabeça desse abobado. Eles partem e navegam por meses. Nossos corações pesavam com a perda de Antifo. Já a perda do figura Antifo a gente levou de boa. Então eles chegam em uma ilha mortos de sede. Odisseu vai pegar água de uma cachoeira e conhece Éolo, o deus do vento, que enche o odre de vento. Não mexa nisso. Contarei quando chegarmos a Ítaca. Ítaca? Mas tu chama a cidade de Ítaca. Veja, Telêmaco. Ítaca. Não é porque o tradutor esqueceu de colocar o acento que tu vai ter desculpa de mudar a pronúncia. E pra que guardar segredo até lá? É só pra ver qual desavisado vai acabar defecando ainda mais com a viagem. Aeolus me prometeu que logo eu encontraria minha Penélope. Aeolus. Sou Éolo, deus do vento. Não é porque o nome brasileirado do Éolo é Aeolus que tu vai chamá-lo assim quando ele não se apresentou desse jeito. Afinal, tu é grego. Esqueceu, Aioria? Eles estão chegando a Ítaca quando os abobados abrem o odre, criando um tornado que demora um século pra afetar Odisseu, pois o vento era que nem aquele ventilador de coluna que te refresca por 5 segundos, depois demora meia hora pra voltar pro teu lado. Então a embarcação se afasta de Ítaca e vai parar do outro lado do mundo. Puxa sacoles, procura grãos no barco e dá tudo para o Odisseu enquanto os outros observam. Fala sério, se tão famintos, por que não cataram os grãos do barco também? Veganismo não os chama atenção? De repente um porco aparece, os marujos correm atrás, finalmente capturam e bem na hora que irão matá-lo, Péricles aparece avisando que se trata de um companheiro amaldiçoado. Te falo em timing perfeito. Então Péricles fica meia hora explicando. Se tocarem nesse porco, matarei todos com minhas mãos. Chega! É verdade isso? Eu tô meia hora tentando te convencer, então o que tu acha? É claro que é pegadinha do malandro. Nosso herói então decide tirar a história limpo e no caminho encontra um macaco de chapéu. Antíclos. Como é que tu sabe que é o Antíclos se ele não era o único de chapéu? Se o Antíclos não fosse branco, isso ia dar uma cadeia. Então nosso herói começa a escalar uma montanha para chegar ao castelo da bruxa. No caminho, Hermes lhe dá umas ervinhas e Odisseu alcança o cume antes de escurecer. Tá louco? Péricles disse que eles levaram meio dia escalando essa bagaça até chegar no topo, sem contar quanto tempo levou para ele descer. Para ter chegado tão rápido, Odisseu só pode ter montado nas costas do Hermes enquanto estávamos distraídos. Agora, como é que o porco desceu isso daí? Não me diz que ele é o... Porco-aranha, porco-aranha. Então Odisseu vê a mulher aguardando na porta, mas espera aí, retrocede a fita. Nós a vimos de longe, andando de janela em janela. Mas nesse prédio não tem uma janela sequer. Assim fica difícil de confiar em ti, cara. O único modo de transformar seus soldados em homens será assim me levar para a cama.
E Odisseu olha para seus companheiros. Olha o sacrifício que eu faço por vocês, hein? Odisseu faz esse esforço e bem na hora que o porco será assado na praia, Palofilis volta ao normal. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. E Odisseu se mantém no sacrifício pelo que ele acredita ser 5 dias, até descobrir que se passaram 5 anos. Então eles reconstroem o barco e vão no reino dos mortos, pois a bruxa sugeriu que esse é o único jeito de chegar a Ítaca. Parados! Eu tenho um bode e não tenho medo de usá-lo. E não é que isso funciona? Antífo, deve me levar a Tiresias. E todo mundo abre espaço? Olha só, Antífo mal chegou aí, mas já conquistou as assombrações. Vamos lá, pessoal, vamos deixar Odisseu passar, ele é amigo do Antífo. Odisseu pega os bisus com Tiresias, então encontra sua mãe que virou fantasma por vontade própria e a velha fofoqueira conta que tem um monte de talarico rodeando Penélope, que por sua vez está conversando com Telêmaco. Mas ele prometeu-me, com você aqui nos meus braços, que retornaria vivo. Deixa de ser mentirosa, velha. O cara fez questão de não prometer nada. Prometa-me que retornará. Eu não posso. Penélope, se eu não retornar... Vai retornar. Não. Se tu tivesse mentindo pra confortar o guri até que vá lá, mas depois tu revela. No dia em que seu pai zarpou, eu lhe prometi que se ele não tivesse voltado quando você se tornasse homem, eu casaria novamente. Ou seja, tua promessa tá condicionada a Odisseu não cumprir a dele. Então do que adianta mentir pro guri que o pai dele prometeu voltar se depois tu conta que tanto tu quanto Odisseu não consideravam essa promessa uma certeza que ele voltaria? Já Odisseu e seus homens atravessam uma caverna em que são atacados por um lombrigão. Polites, ofereça ao bode. E vamos ficar aqui observando ao invés de meter o pé o mais rápido possível. Vocês sabem como eu sou curioso. Eles finalmente atravessam a caverna, mas os homens de Odisseu caem na boca de um monstro devorador de figurantes. Eu flutuei sem parar no mar de Poseidon, imaginando quando ele me levaria. Mas como eu sou o protagonista, ele se limitou a me fazer sofrer, deixando que eu fosse parar numa ilha cheia de ninfas dispostas a me servirem com uma deusa linda e fogosa que queria me tornar imortal para se aproveitar dos meus dotes pela eternidade. Maldito Poseidon! O que falta lançar contra mim? Cervejinhas, churrascos! Enquanto isso, Telêmaco pede ajuda dos anciões para se livrar dos pretendentes de sua mãe, mas eles o ignoram. Se não vão ajudar-me, ofereçam-me um navio. Zarparei de Ítaca e encontrarei meu pai. Terá seu navio, Telêmaco. Vá, encontre seu pai. E como descobriremos, Telêmaco partirá sem se despedir de sua véia. Mas isso não é desculpa para ela não ficar sabendo da proposta que seu filho fez no pátio da sua casa e de ninguém intervir nessa ideia besta de procurar um abobado que desapareceu há quase 20 anos, sabe-se lá onde. Telêmaco era tão chato assim para não ter um amigo que não dê graças a Deus por ele estar partindo. Já nosso herói relaxa em uma banheira com Calypso nu ao seu lado, mas ela se preocupa em cobrir os seios para não impedir que o filme seja passado na sessão da tarde. Que atenciosa! De volta a Telêmaco, ele é visitado pelo mestre ancião. Tem o direito de temer o mar. Eu nunca saí de Ítaca. E de uma cena para outra, o personagem muda a forma de pronunciar o nome da cidade, pois quando seu dublador Marcelo Garcia foi substituído pelo Wendel Bezerra, esqueceram de dizer para ele como haviam padronizado o nome e que o tradutor tinha o costume de comer o acento do i. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Telêmaco descobre que o velho lhe enchendo o saco é Atena, e ela lhe diz que caminho tomar. Já Hermes avisa Calypso que se Odisseu permanecer em sua ilha, ela será afundada. Então a mulher mostra onde fica a madeira e manda seu chimbinho embora, até que finalmente Odisseu termina seu barco. Você pode ficar aqui se quiser. Fala isso agora que o cara tomou um suador de sabe-se lá quantos dias pra construir essa bagaça. Sem contar que o que mudou de uma semana pra outra, pra ideia de parar no fundo do mar não parecer tão ruim assim. Penélope, por sua vez, tem sua falcatrua descoberta e os homens queimam o sudário que ela usava como desculpa pra não ter escolhido um pretendente ainda. Enquanto Telêmaco chega a Esparta e Menelau lhe diz que Odisseu está morto. Agora, vá. Telêmaco acabou de chegar de uma viagem de barco de sabe-se lá quantos meses só pra falar contigo. E tu não oferece nem um cafezinho. Pelo visto, os maus modos dos espartanos com visitantes não começaram com o Leônidas. Isso é Esparta! De volta ao nosso herói, Poseidon dá tanto caldo nele que o tabacudo perde o barco. Poseidon! O que você quer de mim? O que eu quero é que você sofra. A minha vontade não é mandar
Eu sei. Parece estranho eu te dar uma chance de aprender com sua rebeldia enquanto teus subordinados que não me fizeram nada foram mortos sem piedade. Mas acontece que, diferente deles, o seu retorno consta na previsão das Moiras, chamadas Cloto, Lachesis, Atropos e Fada da Conveniência. Então Odisseu chega a uma praia e é encontrado por Figurantola. Fui levado ao palácio do governante deles. Mas como assim? A ordem do rei era para que qualquer mendigo que aparecesse fosse levado a ele? Ou seria só se o mendigo tivesse acompanhado de um cinegrafista? Então o rei descobre que o mendigo se trata de Odisseu e oferece um barco e tripulação para levá-lo para casa. Nosso herói tem problema para dormir, então lhe dão um sonífero e o deixam dormindo no meio do mato de Ítaca. Hoje em dia isso daria cadeia, mas naquela época os Ubers não tinham noção de nada. Odisseu reencontra seu amigo Juvenal e bem na hora seu filho, que estava há um ano fora à sua procura, também retorna para casa. Eu já falei timing perfeito hoje. Eles ficam conversando até que Atena surge, transforma nosso herói em um velho e no dia seguinte ele vai com seu filho para casa. O herói salva o guri de ser morto em uma armadilha dos inimigos e de noite é deixado para dormir na calçada. Afinal, Odisseu tem que agir como um mendigo. Se conseguisse para ele uma rede que fosse, já estaria saindo do personagem. Minha senhora mandou-me cuidar de você. Mas a mulher não cuida nem por um minuto e Penélope já chega acabando com os cuidados. Não deu tempo nem de tirar o encardume do joelho do infeliz. No dia seguinte, ela faz um desafio aos seus pretendentes. Nenhum deles tem sucesso, então Odisseu realiza a façanha e se revela. Agora é o momento certo para sua fúria. Meu Deus, mas ele tem a fúria do Hulk e não nos contaram. E o guri mata mais dois arremessando duas lanças ao mesmo tempo. Tá louco? Depois que ele perdeu a luta pro Gordolino, Odisseu deve tê-lo injetado anabolizante até dentro dos ouvidos. Porém, por mais forçudo que o guri tenha ficado, ainda há muitos pretendentes ali. A única forma dele e seu pai saírem ilesos é se formarem um trio com o editor. Eurymachus é o último que sobra e bem na hora que sua amante aparece para ajudá-lo, Odisseu lança a flecha que mata os dois. É timing perfeito que se diz. Então ele manda o filho limpar a bagunça e depois avisar para Penélope que ele está em casa. A mulher volta correndo e se depara com Atena, que tá parada no corredor só esperando para ver esse casal que não se vê há quase 20 anos tirar o atraso. Eu acho. Fim. E esses são os 55 pontos de tudo de errado com a Odisseia. Filme em que Poseidon é desrespeitado por Odisseu e então o castiga atrasando sua viagem para casa, enquanto a punição dos tripulantes que não lhe disseram nada foi a morte. Se os coitados não o mandaram catar coquinho antes, com certeza mandaram depois. Agora confira os outros filmes de guerreiros gregos que passaram pelo canal. Um forte abraço. Tchau.